Então lá, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre formações vegetais, né? Na geografia a gente estuda formações vegetais quando a gente quer compreender quais são as influências que a natureza fornece para a composição dos diferentes tipos fitogeográficos, ou seja, das diferentes vegetações, né? A gente sabe que a vegetação ela é influenciada por alguns fatores, como clima, relevo, umidade, luz solar, altitude, pressão atmosférica, tipos de solo, massas de ar, entre outras influências, né? A gente vai falar um pouquinho sobre algumas características da vegetação. A primeira característica que eu trago para vocês é quanto à temperatura. A gente sabe que diferentes plantas suportam diferentes ambientes, mais quentes, mais frios, enfim. A gente tem as plantas megatérmicas, que são aquelas plantas que suportam a temperaturas que ultrapassam os 20 graus, ou seja, são plantas de regiões mais quentes, como por exemplo as regiões intertropicais, aqui ó, em laranja, né? A gente tem também as plantas aí que a gente chama de mesotérmicas, que são aquelas plantas que suportam temperaturas na casa dos 12 a 15 graus, nas regiões aí ditas temperadas, né? Como vocês podem ver aqui em amarelo. E aí a gente tem também as plantas que são microtérmicas, que são aquelas plantas que suportam temperaturas aí abaixo dos 12 graus, regiões polares, por exemplo, e que conseguem suportar aí a quedas de temperatura bem fortes também, tá? Quanto à capacidade de luminosidade, as plantas elas se classificam em dois grupos, heliófitas e ombrófitas. As heliófitas são aquelas que necessitam de grande exposição à luz do sol. O que significa isso? São aquelas plantas que crescem muito, né? Elas crescem por quê? Porque elas precisam buscar a luz solar, né, para poder sobreviver, né? Porque elas necessitam dessa luz solar. Já as ombrófitas, elas se adaptaram a conviver aí em ambientes de sombra, então elas estão abaixo das heliófitas, justamente porque elas não quiseram se adaptar, crescer tanto, já que elas conseguem sobreviver tranquilamente à sombra das plantas maiores. Quanto à estratificação, nós classificamos aí as formações vegetais em três níveis: arbóreo, arbustivo e herbáceo. As plantas que estão no estrato arbóreo são aquelas árvores de grande porte, né, tamanhos variados. Se você olhar para a floresta amazônica, por exemplo, você vai ver lá que tem plantas de 40 a 50 metros. Né? Já no ramo arbustivo, por exemplo, se olhar o cerrado brasileiro, né, você vai ter aquela vegetação de médio porte que não cresceu tanto. Né? Então são aí plantas que a gente chama aí do estrato arbustivo. E aí a gente vai ter aquelas plantas rasteiras, né, como por exemplo as gramíneas, que se adaptam, né, aos ambientes também. Então elas não se desenvolvem tanto, não crescem tanto, já que elas são aí de pequeno porte, ok? Quanto à capacidade de sobrevivência ou não a ambientes úmidos ou não, né? A gente tem as plantas aí que nós chamamos de hidrófilas. São aquelas espécies que vivem em ambientes aquáticos. O próprio termo hidro, né? Hidrófila, né? Ela remete, digamos assim, ao ambiente aquático, né? Então, hidrófila é aquela planta que sobrevive em ambiente aquático. Aí a gente tem a higrófila, com G, né? Essa aqui são aquelas espécies que estão adaptadas a viver dentro da água, porém, elas não suportam grandes períodos dentro da água. É aquela planta que está lá na margem de um rio, que no período da cheia ela até consegue sobreviver, né, quando o rio expande as suas margens, só que no período da seca o rio retorna ao seu fluxo normal e essa planta consegue sobreviver tranquilamente. Então, hidrófila vive na água, higrófila suporta ambientes aí com alta umidade, ok? Aí a gente tem a xerófila, né? A xerófila é o cacto, por exemplo, você pode ver aqui na imagem, é aquela planta, né, que está adaptada a ambientes com pouca água, diferente da hidrófila e da higrófila. A xerófila é aquela planta que sobrevive em ambiente bastante seco. Aí a gente vai ter também as tropófilas. As tropófilas são aquelas espécies que vivem em áreas onde a pluviosidade se concentra em determinada época do ano. Aquela vegetação, por exemplo, lá do cerrado, que tem lá no verão o período da chuva, aí de repente vem o inverno, vem o período de seca, então ela consegue sobreviver à sazonalidade pluviométrica, ou seja, as estações do ano ali com maior ou menor quantidade de chuvas.
E aí a gente tem também as plantas que a gente chama de halófitas. Você pode ver pela imagem, o mangue é um exemplo de vegetação halófita, o que significa dizer que essa vegetação consegue viver em ambiente salino, né? Essa vegetação ela é típica lá do litoral. Apresenta a condição aí o mangue, né, com suas raízes aéreas, né, consegue sobreviver tranquilamente em ambientes salinos. Quanto ao tipo de folhagem e o seu comportamento também, nós temos classificações, temos 1, 2, 3, 4, 5 classificações, né? Nós temos o que nós chamamos de plantas latifoliadas, floresta amazônica, plantas que têm folhas grandes e largas. Aí a gente tem as plantas que a gente chama aí de perenifolia, é aquela planta que todo mundo gosta de ter no pátio. E sabe por que todo mundo gosta de ter? Porque ela não derruba a folha, e se derruba muito pouco, né? Então as folhas estão presentes em todas as estações. Ao contrário, por exemplo, das caducifólias, né? As caducifólias perdem todas as suas folhas no inverno ou também em períodos de estiagem prolongada, né? Então perenifolia nunca derruba as folhas, né? E a caducifólia perde as suas folhas aí, principalmente nas estações intermediárias ou na entrada do inverno também. A gente tem o que nós chamamos de plantas aciculifoliadas, que são aquelas plantas que têm a folha estreita e pontiaguda, ou seja, aquela folha em formato de agulha, né? Como por exemplo o pinheiro do Paraná. O pinheiro do Paraná é uma aciculifoliada, ou seja, a Araucária angustifolia, ela é uma planta que tem a folha dela em formato de agulha. E por que disso, né? Alguns estudos sugerem que a planta, por ser de uma região mais fria, ela diminui o tamanho da sua folha, primeiro para não gastar tanta energia com folhas grandes no local onde a luminosidade é menor, e outra é que estima-se que a planta faz isso justamente para que ela não acumule gelo, muito menos neve nos galhos, e esses galhos não venham a sentir um sobrepeso e venham a quebrar aí, né? Então a gente tem essa adaptação aí da planta. Como eu falei antes, a caducifólia ela derruba toda a sua folha. Nós temos a subcaducifólia, né, que é aquela que perde parcialmente as suas folhas, né? Essa a gente vai chamar de semidecídua, e a que perde todas as folhas de decídua, perde parcialmente, semidecídua, né? Então ela perde aí uma parte, justamente porque no inverno a planta não tem tanta luminosidade, então ela não vai ter tanta energia assim para estar mantendo todas as suas folhas, tá? A gente vai ter aí algumas formações vegetais em determinados locais, né? Como por exemplo, a gente vai ter aí nas grandes latitudes, né? Lá nas regiões polares, por exemplo, a presença da tundra. Já nas zonas temperadas, nós temos a presença das coníferas, da floresta temperada e da vegetação mediterrânea, além da pradaria. A gente tem em regiões de baixa latitude a presença aí da floresta equatorial, da floresta tropical, da savana, do cerrado e da estepe. Nós vamos ter aqui, então, altas temperaturas, né, levando essa vegetação aqui, a vegetação desértica, a se adaptar a esses locais, né? Então aqui, regiões distantes do Equador tem a tundra. Regiões ali, em regiões onde as 4 estações são bem definidas, eu tenho as coníferas, a floresta temperada, a floresta mediterrânea e a pradaria. Nas regiões próximas ao Equador, eu tenho a floresta equatorial, como a amazônica, a floresta tropical, como a mata atlântica, a savana, como o cerrado, né, e a estepe também. Né? Já em regiões de alta temperatura eu tenho vegetação desértica, que são aquelas plantas xerófilas adaptadas à ausência de água. Já em elevadas altitudes eu tenho a vegetação aí de montanhas, ok? Então você pode ver que existem fatores específicos para a definição aí, da localização aí das diferentes formas de vegetação, ok? Aqui a gente tem a distribuição dessa vegetação. A floresta boreal, né, em altas latitudes, está lá em cima, extremo norte do Canadá, né, da Rússia, uma vegetação aí mais adaptada a temperaturas mais frias. Temos a floresta temperada aqui, regiões da Europa, Estados Unidos, Canadá, ali na Ásia também, tá?
Temos aí as florestas subtropicais, como aqui no sul do Brasil, ali sul da Argentina, lá na China também, um pouquinho aqui na Austrália. Temos as vegetações mediterrâneas aqui norte da África, litoral da Itália, Grécia, essa região aqui. E aí a gente tem as estepes e as pradarias também aqui um pouquinho no Brasil, lá nos Estados Unidos e também ali Ásia e Europa. Então a gente vai ter distribuições vegetais em várias localidades, né, com justamente características que se adequam a principalmente o clima aí da região. Vale dizer aqui que a vegetação é o espelho do clima, ou seja, ela é o resultado da influência do clima aí sobre os territórios, ok? Então, galera, por enquanto era isso. Eu espero que tenha ficado claro. As outras formações vegetais eu trago num outro vídeo. Por enquanto era isso. Valeu, falou!